Amém. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por nos ter trazido aqui. Estamos aqui mais uma vez para invocar o teu nome, Senhor, para ouvir mais uma palavra que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente. Não nos deixa ficar distraídos, mas leva a estar focados, porque nós queremos ganhar mais do Senhor. Ó Senhor Jesus, fala, Senhor, mais uma vez para nós. Fala no nosso coração. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a mensagem do alimento diário, é a mensagem semana 3, onde o tema é Cristo morreu pelos pecados para conduzir-nos a Deus. Vamos ler juntos aqui o tema? Cristo morreu pelos pecados para conduzir-nos a Deus, a Deus, né? Nos conduzir-nos a Deus. Então, irmãos, é um assunto que, igual eu falei, que a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Quando a gente lembra dessa morte e ressurreição do Senhor, o que o Senhor fez por nós, a gente valoriza mais o que nós temos hoje. Você valoriza as reuniões da igreja, você valoriza a pregação do Evangelho, você valoriza estar junto dos irmãos, você valoriza cada detalhe da vida da igreja. Mas quando eu esqueço disso, eu levo uma vida normal, né? Eu começo a não importar, a estar com os irmãos, a levar uma vida da igreja mais em casa do que nas reuniões, né? Mas o Senhor, nessa noite, quer mostrar para nós que tudo o que Ele fez por nós tem um propósito, nos levar a reinar com Ele. A gente vê que o homem, no alimento diário da semana passada, falou que o homem foi criado com um propósito. O propósito que o homem foi criado foi para que o homem pudesse governar, né? Através do Senhor, usar o homem para governar a terra. Ali em Gênesis mostra para nós que, quando fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que fala da multiplicação, ali era para ser multiplicada a vida de Deus, né, nas pessoas, ou seja, uma família, ela tem a vida de Deus. Igual hoje, por exemplo, um casal hoje que casa na vida da igreja, seus filhos certamente vai ter o mesmo viver. O que houve? Houve uma multiplicação. E aqueles filhos, eles vão permanecer e vão futuramente, os filhos deles também irão ter o mesmo viver. Essa era a vontade de Deus para o homem. Era para que o homem expressasse a vida dele dessa multiplicação. Mas, infelizmente, aqui mostrou na imersão, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o pecado entrou no homem. E com isso, o plano de Deus, que era para haver multiplicação de vida, houve multiplicação de morte. Se a gente for ver, ali, você começa a ler Gênesis ali no início, aí chega ali no capítulo 3 da queda do homem, aí mais na frente, eu acho que o capítulo 6 mostra que a iniquidade na terra foi aumentando, né? Os homens passou a cada vez mais ser ruins. E aí o que aconteceu? Lá fala que Deus arrependeu de ter criado o homem, né? Você vê que Deus criou o homem com tanto cuidado, com tanto carinho. Todas as coisas foram criadas pela palavra dele, mas o homem foi feito diferente. O criar do homem, ele tocou no homem. Ele pegou aquele barro, né? A gente sabe da história. Só que, irmãos,
a gente tem que conhecer a história, você tem que aprofundar nessa história. Né? Ali ele pegou aquele barro, amassou ali, fez aquele boneco de barro, e sopra nas narinas dele o fôlego de vida. Ou seja, foi feito de uma forma diferente. Então, o homem para Deus é de suma importância. Você é importante para Deus. Você tem valor para Deus. Muitas vezes o mundo nos despreza, né, por a gente ter esse viver que nós temos hoje. Mas você tem que lembrar que você está no lugar onde alguém se importa com você, que é o Senhor. Onde alguém te ama de verdade. Onde alguém, no passado, deu a vida por você. É o que nós estamos vendo essa semana. Ele deu a vida por cada um de nós. Irmãos, igual eu estava falando em Gênesis, mostra ali qual era o propósito de Deus. Era para que eu multiplicasse a vida dele na terra e governasse toda a terra. Mas nós sabemos da história, esse plano não deu certo, porque a palavra fala que a serpente é mais sagaz do que todos os animais, agiu rápido, né? Enganou Eva, e nós sabemos no que aconteceu. Então, o plano de Deus, ali naquele momento, para Satanás tinha sido perdido, né? Satanás certamente pensou, consegui destruir o plano de Deus. Irmãos, mas o Senhor, ele não desistiu do homem. Ele não desistiu de governar a terra. E hoje ele conta com a igreja. Hoje a igreja, ela é a responsável de trazer o reino de volta a essa terra, o reino de Deus de volta a essa terra. Porque a palavra fala que o mundo jaz no maligno. O mundo hoje é governado por inimigo de Deus, Satanás. O irmão acabou de falar aí desse período agora, né? As pessoas vão para a praia. Não vão para a praia só porque vão para a praia porque tem todo tipo de perdição. Infelizmente é assim. E a natureza caída está no homem, e ela puxa para isso. Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, essa natureza pecaminosa que entrou no homem através do pecado, levou ao homem a ficar acessível a pecar. Infelizmente é assim. Você vê que, como é difícil ser desfrutado de uma palavra. Magno até brinca aqui quando está falando na mensagem, fala assim, que quer ter sono, lê a palavra. Pega a Bíblia para ler de noite. Daqui a pouco o sono chega. Aí você pega outro livro e você lê até o livro todo da noite, não tem problema. Mas sabe por quê? É a natureza que está em nós. O velho homem, ele não gosta das coisas de Deus. Irmãos, e o Senhor foi na cruz para restaurar novamente o homem. Esse é o propósito de Deus ali na cruz. Restaurar de novo o governo dele a essa terra. Ali ele morre pelo homem. Igual eu falei, não foi só questão de pecados. Nós estávamos desfrutando na imersão. Tornou citar mais um ponto, né? Eu não estou lembrando do ponto, mas é outro ponto que também através da cruz trouxe ao homem, né? Então, a morte do Senhor na cruz, ela não resolveu só o problema do pecado. A gente às vezes só pensa que foi só os nossos pecados que foi resolvido, mas não, foi muita coisa. Lá em Zacarias fala que o homem já estava sendo queimado, né? Já estava sendo queimado. E fala que o Senhor foi lá e tirou o homem. Eu não estou lembrando o capítulo agora, senão eu ia ler com os irmãos. Era para ter anotado aqui, eu não anotei. Mas o Senhor tirou o homem de uma condição terrível. O homem já estava destinado à perdição total. Mas ele pagou um alto preço por nós, derramando o seu sangue e trazendo esse homem de volta para si, reconciliando esse homem com Deus, porque a palavra fala que o pecado faz separação do homem com Deus. Mas quando o Senhor morre ali na cruz, irmãos, ele resolveu todos esses problemas.
tudo aquilo que nos impedia de nos achegar ao Senhor foi aberto novamente. É por isso que a palavra fala que, tem uma passagem lá quando o Senhor estava sendo crucificado, fala que o véu ali do santuário rasgou de alto a baixo. Né? Ou seja, ele foi rasgado, foi de cima para baixo. Né? Ou seja, é algo de Deus, não é algo do homem. Porque se fosse algo do homem, ele teria que ser rasgado de baixo para cima. Então, mostrando para nós que todo impedimento que havia entre Deus e o homem, Cristo abriu um novo caminho. Né? Ele foi o primeiro a ir, não é isso? Mas os próximos serão nós, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, irmãos, essa morte do Senhor na cruz não foi algo assim, resolveu só o problema. Não, irmão, foi muita coisa. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6, fala daqui, um dos itens, que a morte do Senhor ali na cruz resolveu. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 6, versículo 6. Senhor Jesus. Lê Romanos 6, 6. Senhor Jesus. Olha o que fala aí. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha só. O velho homem já foi crucificado com ele na cruz. Por isso que hoje, quando o seu velho homem começar a querer dominar, você lembra disso. Você fala, eu não aceito, você já está crucificado. Né? Irmãos, então, a obra redentora de Cristo, ali na cruz, trouxe muitos benefícios para nós. Benefícios que só o Senhor pode dar. Homem nenhum podia fazer o que ele fez. E homem nenhum também teria a coragem que ele teve de fazer, que é dar a própria vida. E dar a própria vida para um inimigo dele. Isso aí que é o mais forte. Não é para dar a própria vida para um amigo. Era para dar a própria vida para um inimigo dele. A palavra fala que nós éramos inimigos de Deus. E ele vai ali na cruz e morre, dando a sua vida pelo seu inimigo. Irmãos, tudo isso é para trazer o homem de volta para si. Para ter comunhão com o homem. Para ter aquele mesmo momento que ele tinha ali com Adão. A palavra fala que todo dia à tardinha. Eu leio a Bíblia, eu fico vendo a cena. Não sei se os irmãos é assim, é como se eu estivesse vendo um filme. Deus vindo ali no jardim do Éden, ter comunhão com Adão e Eva. Todo dia de tarde. Irmãos, não era uma vez na semana, não. Era todo dia. Não era uma vez no mês, não. Era todo dia. E Ele quer ter essa comunhão hoje, comigo e com você, todos os dias. Por isso que todo esse sofrimento de Cristo, toda essa luta que Ele teve, todo o sofrimento que Ele passou nessa terra como homem, sendo rejeitado, sendo cuspido, tanta coisa de ruim aconteceu com Ele, por causa de mim e de você, para nos colocar numa posição adequada, onde Ele pudesse hoje ter comunhão conosco. Onde hoje Ele pudesse dispensar vida para nós, dispensar paz, dispensar alegria, dispensar tudo o que nós precisamos. Então, a morte do Senhor na cruz não resolveu só o problema dos pecados, resolveu muito mais. Então, isso tem que estar claro para nós. Então, o Senhor, irmãos, Ele fez tudo isso
para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, nesse lugar. Também, outro ponto importante, foi gerada a igreja. A morte de Cristo gerou a igreja. Então, por isso que nós temos que valorizar onde nós estamos hoje. Porque isso aqui, onde eu estou, eu e você, somos a igreja do Senhor. Juntos ali, formamos o corpo de Cristo. Irmãos, tudo isso o Senhor gerou através de sofrimentos e dores, derramando o seu sangue, se expondo totalmente pela humanidade. Então, nessa noite, o Senhor está falando comigo e com você. Eu fiz tudo isso porque você é especial para mim. Eu se importo com você. Então, isso tem que estar claro para nós, isso tem que tocar no nosso coração. Hoje, eu estou no lugar onde o Senhor lutou muito por isso, para me colocar aqui nessa posição onde eu estou. Então, irmãos, essa é a grande obra do Senhor. Temos que estar sempre lembrando, o Senhor fez tudo por mim. E o que eu estou fazendo para o Senhor hoje? Também nós temos que considerar, nos colocar na presença dEle, considerar hoje o que eu tenho sido primícias para Ti, Senhor? A palavra essa semana tem falado das primícias. Nós temos que ser primícias, tudo nosso tem que ser primícias para o Senhor, o nosso serviço, a nossa oferta, o nosso coração, tem que ser tudo primícias para Ele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, são muitas coisas que Ele fez ali naquela cruz, né? Tudo que aconteceu ali tinha um propósito, salvar o homem e levar o homem a reinar com Ele. Não é só somente salvar, irmãos. A palavra tem mostrado para nós que só a salvação é ali no Evangelho da Graça. Ela ainda não serve. Nós precisamos anelar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino nos leva a crescer. Aí sim, aí o Senhor, Ele vai ganhar espaço. E o que vai acontecer? Ele irá encabeçar todas as coisas nessa terra novamente, através de cada um de nós. Ainda que a palavra fala que nós somos menores do que os anjos, mas para Deus nós somos muito importantes. Lembra que você é importante para Deus. Você está no plano de Deus desde a eternidade. Antes de você nascer, você já fazia parte da igreja hoje. Já fazia parte do plano de Deus. Então, irmãos, por isso que o Senhor hoje conta comigo e com você. Não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor conta com a cooperação de cada membro. Não é isso? Ele conta com a nossa cooperação. Outra parte aqui, eu falei que o Senhor reconciliou o homem, através de Cristo, o homem foi reconciliado com Deus. Cristo foi o canal que levou o homem a Deus de volta. Ó Senhor Jesus. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, lá em Efésios. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículos de 13 a 16. Efésios capítulo 2, versículos de 13 a 16. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasses em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz,
destruindo por ela a inimizade. Por isso que eu falei aqui que o homem era inimigo de Deus. Havia entre Deus e o homem inimizades, mas Cristo, né, através ali do seu derramamento de sangue ali na cruz, ele uniu. Aqui fala que ambos fez um, né, uniu de novo o homem a Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso não é coisa pouca, não. Havia uma parede de separação. Uma parede dessa, quem está do outro lado, você não tem contato de forma alguma, nada você tem com a outra pessoa que está do lado de cá. É totalmente separado. Talvez a pessoa tenha uma inimizade com a outra, mas ainda já passa perto e vê a pessoa mais de perto. Mas lá não, a pessoa não tinha contato nenhum com Deus, havia uma parede de separação. E eu creio que essa parede era bem alta, porque a pessoa nem via quem estava, não tinha como. Mas ali Cristo vai ali, através da morte, né, ali na cruz, essa parede foi derribada. E hoje eu e você temos acesso. Por isso que lá em Hebreus fala, portanto, né, deixa eu consigo ver esse versículo aqui para a gente ler ele aqui. Lembrei dele aqui agora. Senhor Jesus. Hebreus. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Senhor Jesus. Se os irmãos encontrar aí, pode falar para a gente estar desfrutando. E fala aqui, portanto, entrar confiadamente junto ao trono da graça, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu tinha visto esse versículo, então não lembro onde é que o Senhor Jesus, eu sei que é em Hebreus aqui. Mas é isso, irmãos. O Senhor, se os irmãos acharem aí, a gente vai ler, viu? O Senhor, quando ele derrubou essa parede, esse homem agora tem, achou? 4,16, amém, aí. Por isso que é bom contar com os irmãos, ó. É o corpo funcionando, tá vendo? Senhor Jesus, 4,16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só isso aqui, olha tudo o que a cruz fez aí, irmãos, olha só o que a cruz fez. A morte do Senhor na cruz, tanta coisa que aconteceu. Hoje eu e você temos acesso a hora que eu quiser. Como que eu tenho acesso ao Senhor, irmãos? Vamos ter acesso nele agora? Vamos invocar o nome dele? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém? É assim, irmão, que nós temos acesso a Ele. Basta invocar seu nome. Simples. Está ali no seu trabalho. Está ali na sua casa. Onde você estiver. Isso, irmãos, é uma oração muito poderosa. Você fala assim, mas o irmão só falou, ó Senhor Jesus, isso é uma oração? Sim, é uma oração. Você entra no Espírito, quando você invoca de coração. Não é invocar da boca para fora como chavão, mas invoca com realidade. Vai invocando. Invocou a primeira vez, você não sentiu a presença, invoca mais uma vez, e vai invocando, vai se esvaziando. Daqui a pouco você vai sentir a presença do Senhor. Irmãos, isso é entrar confiadamente junto ao trono da graça. E não somente graça, você também recebe misericórdia. Senhor Jesus, isso, irmãos, é que o Senhor fez por mim e por você. Como a gente não amar mais esse Senhor? Como a gente não se dá mais para Ele? Como a gente não está mais disponíveis para servir a Ele com alegria, com entusiasmo, com excelência, pregando o Evangelho. É o que Ele mais anela nessa terra, é pessoas.
O que está no coração de Deus é pessoas. Por isso que Ele conta com cada um de nós. Aí você fala assim, irmão, mas eu não sei pregar o Evangelho. Hoje o Senhor tem nos dado a imersão. A palavra está na sua mão, está na sua boca, está no seu coração. Antes, quando a gente pregava o Evangelho, a gente chegava para a pessoa e perguntava, posso orar por você? A pessoa, sim, pode orar. Qual é a sua necessidade? O que você tem de especial para que a gente ore? A gente fazia essa pergunta, né? E aí a pessoa falava. Aí muitas pessoas falavam as coisas assim, sabe? Coisas muito assim. Tudo bem, você orava. É claro que o Senhor atendia. Mas hoje, você está com a palavra na mão. Você chega para a pessoa e pede a pessoa para escolher um ponto, de 1 a 4. A pessoa, eu quero tal ponto. Quando você lê aquela palavra, você mais não pergunta à pessoa qual a necessidade, você simplesmente leva a palavra para ela. E em cima daquela palavra você faz a oração pelaquela pessoa. A pessoa se derrama, a pessoa se entrega ao Senhor. Então, o que mostra para nós? Você fala assim, irmãos, eu não sei o que eu vou falar. A palavra está com você. Está na sua mão, está na sua boca, no seu coração. Se você desfrutou durante a semana, ruminou essa palavra, ela está no seu coração. Ela está na sua mente. E você ainda tem ela na mão escrita. Tem no celular, no grupo da igreja aí, no grupo Comunhão dos Santos, na igreja em Carlos Chagas, tem a imersão. Então, o que você faz? Usa a palavra. A palavra de Deus é que faz a obra. Então, irmãos, tudo isso que o Senhor fez ali na cruz tem um propósito: trazer o homem de volta para si e contar com esse homem para que ele traga, através desse homem, o reino dele será trazido de volta para essa terra. E ele encabeçar todas as coisas, né? Até vezes você fala assim, mas então o Senhor ele não encabeça o mundo em si? Irmãos, ele domina um pouco, mas ele não tem total domínio ainda no mundo. Porque tem muitas coisas que ele não tem total domínio. O coração duro, por exemplo, um coração que não recebe a palavra dele, ele não tem domínio sobre essa pessoa. Porque ele deu o arbítrio para a pessoa escolher o bem e o mal. Então, se a pessoa está escolhendo o mal, o Senhor não tem como fazer nada na vida dele. Então, mas quando essa pessoa se abre o coração e recebe o Senhor, o que acontece? Ele tem como fazer muito na vida dessa pessoa. Então, por isso que tem pontos que ele ainda não governa. Tratando do coração do homem, quando o coração recebe a palavra, o Senhor tem total domínio sobre essa pessoa. Ele começa a governar a vida dessa pessoa. Aí ele governa a minha vida, governa a vida do irmão Pida, do outro irmão, vai governando as nossas vidas. O que vai acontecer? O governo dele será estabelecido nessa terra e ele voltará. Né? Irmãos, a obra de Cristo na cruz é algo muito importante. Nós temos que estar sempre lembrando disso, irmãos. Não podemos esquecer desse detalhe tão importante, né? Senhor, eu tenho um versículo que nos deu uma viva esperança. Nós lemos aqui em 1 Pedro, aquela hora, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que muito mais ele tem para fazer ainda nas nossas vidas, né? Muito mais ainda ele tem para fazer. Vou dar um exemplo. Tem pessoas na sua família que ainda não creu no Senhor. E a promessa do Senhor é salvar eu e minha casa. Irmão, nós temos que crer nessa promessa. Nós temos que crer nisso. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ganhar toda a minha família. Mas eu tenho que estar adequado na presença dele. Né? E tudo isso, irmãos, foi através da cruz. Se ele não tivesse morrido na cruz, nenhum de nós estaremos aqui. Vivendo essas maravilhas, né? Que é estar na presença dele, desfrutando da pessoa de Cristo. Desfrutando de tudo que ele, toda a riqueza que a palavra tem, nós temos desfrutado. E ele está disposto a cuidar de cada um de nós. Talvez a gente vai falar assim, mas parece que o Senhor não está cuidando de mim, que minhas coisas estão dando tudo errado. Irmãos,
Ele não desistiu do homem. Desde o início da queda do homem, Deus não desistiu do homem. E Ele não vai desistir nunca. Você tem que crer nisso, né? Então, o que Ele quer fazer é restaurar o homem por completo. Alma, espírito e corpo. O homem tripartido. Ele quer restaurar o homem por completo. E esse homem se tornar um lugar de habitação dele. E ele habitando em mim, ele vai governar toda a minha vida. E aí, através desse governo, outras pessoas vão querer também esse governo. E esse evangelho, essa palavra que o Senhor tem nos dado, vai expandir mais rápido, né? Por isso que ele quer ganhar nosso ser, irmãos. Temos que estar desfrutando da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela transforma o homem de dentro para fora. Não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. O homem é transformado do seu interior. Ali, através do Espírito que está em mim e em você. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos esse Espírito. E Ele está dentro de nós. E esse Espírito Ele quer expandir toda a minha alma, todo o meu ser. E tomar conta da minha vida, né? Essa é a maior obra que Deus quer fazer no homem. É ganhar o homem totalmente para si. Por isso que Ele não vai desistir de mim e de você. Mas eu também tenho que me dispor. Ele também não força a barra. O dia que eu não quero desfrutar da palavra, Ele não vai pegar pesado com você. Mas Ele não vai desistir, Ele vai estar sempre mandando palavras. Você não desfrutou hoje, amanhã Ele manda outra. Batendo na porta. Fala ali em Apocalipse, né? Batendo na porta. Ele vai insistir batendo. Porque Ele ama o homem. Mesmo você na condição que você está, o Senhor te ama da mesma forma. E Ele conta conosco. Ele conta com cada um de nós. Então, irmãos, hoje, o que o Senhor tem nos dado, nós temos que valorizar. Valorize o que o Senhor te deu. O que você já ganhou da palavra, valorize. A gente às vezes fala assim, pregar o evangelho de manhã é tão ruim, mas valorize o que o Senhor te deu. Lembra do que Ele fez por você. Por mais que eu faça algo aqui, ainda do que Ele fez por mim é muito pouco. Ainda é muito pouco. Mas, irmãos, vamos estar com o coração aberto para a palavra. Ter um coração simples para receber a palavra. Não fica analisando a palavra, não fica medindo a palavra. Só receba. Só diga assim, Senhor, eis-me aqui. Entrega seu coração para o Senhor. E Ele vai continuar fazendo essa obra. Começou uma obra lá na cruz, quando Ele morreu por nós. E essa obra, Ele vai continuar trabalhando em nós. Até esse homem tornar totalmente salvo, né? Aí vai ser a verdadeira salvação, é salvar o homem por completo. Ó Senhor Jesus. E outra coisa, Ele quer governar e quer encabeçar o homem. E o governo de Cristo só é reconhecido quando nós santificamos o nome. E como nós santificamos o nome de Cristo? É sendo encabeçado por Ele. Ou seja, só santificamos o Senhor quando eu aceito o encabeçar dele, né? E esse encabeçar, irmãos, é algo maravilhoso. Quando você se entrega ao Senhor, entrega a sua vida para o Senhor, entrega todo o seu ser, entrega as suas coisas, e Ele começa a encabeçar, irmãos, é algo maravilhoso, né? E aí, com certeza, irmãos, o governo dele vai se estabelecer e ele vai voltar. Amém? Eu vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar, por causa do tempo, né? Já passou um pouco aqui. Tem mais pontos, mas eu vou deixar para os irmãos compartilhar e completar aqui a mensagem. Amém? Porque o compartilhar dos irmãos completa a mensagem, né? Graças ao Senhor por compartilhar. Vamos fazer grupos, né? De 2 irmãos, 3 irmãos aí para a gente
rume nessa palavra.